quero saudar a todos que nos honram por estar aqui nessa noite, nos visitando. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa. Que a boa mão do Senhor se estenda sobre a sua casa, a sua família, a sua vida. Estendo essa bênção sobre todos que nos acompanham nessa hora nas redes sociais, ou porventura irão acompanhar essa programação em outro momento, em uma outra hora. Que o Senhor te abençoe, abençoe o seu lar, a sua casa, os seus projetos, no nome poderoso de Jesus. Tivemos aqui no domingo passado, debaixo de uma revelação de Deus, acerca da vinha do Senhor. Falamos um pouco da vinha do Senhor, falamos um pouco sobre o Deus que planta vides excelentes na sua vinha e espera que haja uma frutificação. E mesmo quando essa frutificação está havendo, é um Deus que poda para que produza mais frutos ainda. Porque o objetivo de Deus não é me arrancar, mas é me podar para que eu possa ser frutífero, possa produzir mais e mais. Trabalhamos um pouco sobre dois cenários de vinha, sobre o trabalhar ou cuidar de Deus, e quando Deus, então, Ele não permite que uma vinha, uma terra seja trabalhada, tratada, lavrada, essa terra se torna em um deserto. Então nós louvamos a Deus porque Ele trabalha na nossa terra. Muitas vezes isso dói, fere, machuca, mas é Deus trabalhando a terra do meu e do seu coração para que você produza ainda mais frutos. E eu creio, querido, numa igreja que vai sair de cena pelo arrebatamento, mas uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa, uma igreja cheia da glória, cheia do poder, cheio, sabe, da Shekinah de Deus se movendo em meio à igreja, pessoas sendo levantadas, curadas, paralíticos andando, surdos ouvindo. Eu creio numa igreja gloriosa que vai se manifestar na terra, e isso já se iniciou. Mas há momentos na história da igreja que ela passa por altos e baixos, e você vai ver aqui nessa noite o cuidado que nós temos que ter com a vinha. Disse também no culto anterior que a vinha do Senhor, segundo o profeta Isaías no capítulo 5, é a casa de Israel. Israel é o povo que deixou de ser Jacó, deixou de ser um povo que enganava, deixou de ser alguém que tinha ali, sabe, um estigma de enganador, de usurpador, e passou a ser Israel, aquele que luta com Deus, aquele que agora faz parte do exército de Deus, aquele que foi chamado agora para fazer diferença nessa terra. E eu estou diante dessa plateia nessa noite. Você é Israel, você é aquele que luta com Deus, você quer o que Deus quer, você luta pelo que Deus luta. É aqui mesmo? Eu sei que eu estava na plateia errada. Mas você vai ver o cuidado que nós temos que ter. Vou continuar falando sobre a vinha do Senhor. Vou continuar falando sobre a vinha do Senhor. Daria até para fazer um seminário sobre a vinha do Senhor. Mas não, talvez não vai rolar. Mas eu estava com a minha esposa. Louva a Deus porque ela está aqui, né? Estava acamada, até mais ou menos na hora do almoço ali. Assim como meu filho passou bem mal essa semana, mas eu sei o peso. E eu sei que quando tem luta tem uma vitória grande. Mas a minha esposa estava comigo indo para a imersão. Esses dias atrás, deixei o carro no apartamento do meu filho em São Paulo e o trânsito é complicado ali, muitas vezes é difícil o horário que saía do evento lá, e pegamos então um Uber ali, e passando debaixo de um dos viadutos, dentre tantos viadutos que ficam as pessoas ali, moradores de rua, comecei a trabalhar um pouco, comecei ali a dialogar com aquele motorista acerca da cultura, que era algo cultural, que se não mudasse a mentalidade, não adianta tirar ali a pessoa dali e levar para um outro contexto, se a mentalidade não mudar, se a cultura não mudar. E ele então foi narrar para mim uma experiência que ele teve. Ele, eu também sou evangélico, eu pertenço a uma denominação evangélica, nós fazemos um trabalho. Certa feita eu me deparei com uma pessoa bem vestida ali, até, sabe, que tinha uma aparência assim de uma pessoa importante, uma pessoa que tinha, sabe, uma condição legal, e estava naquele meio ali. E eu comecei a perguntar para aquele homem por que ele estava ali. Ele falou, olha, eu não consegui conviver lá com a minha família, e enfim, e eu estou aqui, mas se você tivesse condição de voltar, você voltaria? Eu falei, eu voltaria, só que eu não tenho condições. Eu falei, mas se a gente conseguir condições,
Você tem o contato de algum parente? Você tem o contato de alguém da sua família que a gente possa entrar em contato e viabilizar essa questão de passagem, essa questão do seu retorno? E aí surgiu na história uma irmã. E quando surge a história daquela irmã, eles então entram em contato com a irmã, perguntam para ela fala, não, pode providenciar para que ele volte. E aqueles homens de Deus ali que estavam fazendo essa obra de ação social, então se proveram dos recursos ali, compraram a passagem, enviaram ele de volta para sua casa. E segundo o relato daquele motorista de Uber, diz que mais ou menos, segundo ele, uns 30 dias, talvez assim, mais ou menos, por aí, viu aquele homem de volta. No mesmo cenário. Ele então ali teve essa curiosidade de estar ali perguntando para ele, o que aconteceu, né, que você está de volta? E ligou para a irmã dele, para saber. E a irmã dele disse, para você entender, hoje conversando aqui na escola dominical, com uma irmã ali, Deus me deu parte do que eu vou falar aqui. Essa história foi uma parte do que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. E assim, aquela irmã disse assim, sabe por que ele voltou? Porque ele não aceita regras, ele não aceita normas, ele quer viver do jeito dele. Ele não aceita. E é por isso que ele está vivendo essa vida de escravidão, essa vida, sabe? Aí, a família tem recurso, a família tem condição, mas ele não aceita regras nenhuma. Por isso que ele tem que viver da forma que ele vive. E aqui, amados, nós vamos falar um pouco sobre a vinha do Senhor, numa parte muito importante. E eu queria que você abrisse comigo 1 Reis, capítulo 20. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria, se é que eu posso querer alguma coisa, mas navegar aqui numa unção mais de ensino do que de algo de confronto, não, mas eu preciso que você entenda o princípio. Mas eu quero que o Senhor, se Ele permitir assim ser, eu quero que o Espírito me conduza mais em ensinamento para algo que eu preciso fazer no final. Mas eu quero ser usado assim, mais com uma questão de trazer um ensinamento, se o Senhor assim permitir. Vá comigo aí em 1 Reis, capítulo 20, versículo de número 43, por gentileza. Mas o glória a Deus, o aleluia, o louvado seja Deus, está liberado, você pode. Não é porque é algo mais voltado para o ensino que está proibido, glória a Deus. Falo glória a Deus sem contraindicação. Tem um médico ali, ó, né? Tem algumas coisas que tem contraindicação, né? Mas nós estamos, ó, tem médico aí, aleluia. Então, assim, o glória a Deus, o aleluia, o louvado seja Deus, é sem contraindicação. Tem respaldo médico, aleluia. Mas vai comigo aí, 1 Reis, capítulo 20, versículo 43. E foi-se o rei de Israel. Você pode me ajudar? E foi-se o rei de Israel para a sua casa. E querido, lá em João 7,53, fala assim, cada um foi para a sua casa. Daqui a pouco cada um de nós vamos para a nossa casa, amém? Mas nesse contexto aqui está dizendo, e foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado. Então o que acontece aqui, irmão? Ele foi alvo de uma ação profética. Assim como aconteceu com outros reis, que em dado momento o profeta teve que estar exortando. Por quê? Porque aqui, aquilo que ele tinha que destruir, ele poupou. Isso é bem claro na Bíblia com Saul. Saul também recebeu uma direção profética por parte do profeta Samuel, faz isso. E ele fez totalmente o contrário. Nós até trabalhamos um pouco sobre isso. E aqui não é diferente com o rei Acabe. Ele recebe uma direção, uma instrução também acerca do que devia ser feito. Mas quando ele não fez o que devia fazer, ele poupou o que não deveria poupar e matou o que não deveria matar. Mas nesse contexto aqui está dizendo que ele foi para sua casa desgostoso e indignado, porque a vontade dele não foi feita e a vontade dele não foi ali, sabe, de alguma forma motivo de aplauso.
Ele quis fazer do jeito que fez, passando por cima de regras e normas, recebeu uma repreensão, e ele ficou bicudinho. Fala para o seu irmão, ele ficou bicudinho. E agora começa a história, que eu quero me apegar um pouco mais a ela. Ele ficou desgostoso e indignado por algo que ele tinha que fazer e não fez. Ele tinha que destruir e não destruiu. Agora começa outra história, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. E sucedeu depois dessas coisas, que coisas? Que ele recebe uma direção acerca do que deveria fazer e não fez. E ele ficou desgostoso, ele ficou ali, sabe? E foi para sua casa dessa forma. E aqui você vai ver, querido, que é uma ação espiritual. Em momento nenhum aqui, querido, leve qualquer coisa aqui de forma natural. Nós vamos falar de um espírito que age. Estamos juntos? E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe, esse que foi para sua casa indignado, desgostoso, que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha, pois está próxima ao pé da minha casa, do meu palácio, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua quantia em dinheiro, a sua valia em dinheiro, o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Imagina você, queridos, tem muitas coisas que falam: nossa, se o pastor tivesse agido diferente, se Jesus tivesse agido diferente, se Nabote tivesse agido diferente, se João Batista tivesse agido diferente, talvez tinha sido poupada a sua cabeça. Talvez a cabeça dele não tinha rolado. Talvez aqui, se houvesse, sabe, afinal de contas, é justo a proposta. Olha, você tem uma vinha, eu quero te pagar o devido preço, vou te dar uma vinha ainda melhor. Não parece algo justo? É aqui que a gente tem que ter um certo cuidado, irmão. Como nós estamos aqui na escola dominical, aprendendo sobre homem natural, homem carnal, de entender algumas coisas. Senão, certa feita, eu estava na Rua Amazonas, há uns 20 anos atrás, ouvindo alguém falar que Deus não tinha sido muito legal com Caim. Afinal de contas, Caim também deu uma oferta boa. Mas Deus não foi justo com Caim, não. Abel deu oferta, mas Caim também deu, pastor. Por que Deus agiu dessa forma? Deus... E você vê muitas pessoas que, por faltar um entendimento, julgam uma questão dessa: pô, se Nabote fosse um cara também menos complicado, se Nabote fosse um cara mais maleável, era só negociar a vinha. E era uma baita de uma oportunidade, já que o rei estava ali, cheio da grana, perto do palácio dele, querendo ali fazer uma horta. Era a hora que se a vinha vale 100 mil, vamos, eu quero 500 mil. Ah, mas, por 500 mil eu vendo. Tinha muita gente que vai falar: baita de uma oportunidade de negócio. Ou senão eu te dou uma vinha, escolhe a vinha que você achar legal aí na cidade, aí uma vinha melhor. Eu te dou uma vinha melhor do que a tua, ou eu pago o valor que você quiser na tua vinha. Não parece uma oferta boa? Você vai entender aqui, irmão, que não foi muito diferente de Pedro e Jesus. A proposta de Pedro parecia que não era ruim. Você está comigo? Vamos continuar. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado. De novo? Fala para o teu irmão assim: de novo? Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o seu rosto e não comeu pão. Fez greve de fome. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha.
Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, com o seu anel, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade, e habitavam com Nabote. Agora presta atenção, irmão, que a aparência de muitas coisas parece ser poderosa. Se a gente não tomar um certo cuidado, eu estou aqui numa ação profética para dizer que a igreja vai subir de nível de novo, e se entender o que Deus vai falar aqui, vai se manter e vai crescer mais. Mas você lembra quando como nós estávamos antes do retiro ou durante o retiro? Mas aconteceu algo. E aí a gente vai lutar com esse algo para a gente voltar de novo, a buscar no nível de novo. E a igreja fica nesses, mas vai ser diferente, se você entender o que Deus quer fazer aqui nessa noite. E eu quero aqui enfatizar, quantas vezes for necessário, e não é com pessoas a nossa luta. É com o Espírito que age, e eu tenho que ter o discernimento para saber que hora que é Pedro, e que hora que é Satanás. Você está comigo? E aqui acontece isso. Ele vai bicudo para casa, ele vai aquele... Não fizeram o que eu quis, não foi do meu jeito. E você conhece pessoas assim. Aí ele chega lá, deixa comigo. Eu vou dar um jeito. Agora parece espiritual, irmãos. Parece espiritual. Agora, se você for analisar a história de Acabe, a Bíblia vai dizer clara que ele foi o pior dos reis de Israel. Ele agiu pior do que todos os outros que foram antes dele. Era uma pessoa que não tinha profundidade espiritual, não tinha conhecimento espiritual. Mas ele buscava através do biquinho, através do desgosto, através de se passar como vítima, como coitadinho. E a sua esposa tomava então ali, representando um espírito, que Jezabel, querido, aqui representa um espírito que age. E age até nos dias de hoje. Jezabel já morreu faz muito tempo, mas o espírito de Acabe e Jezabel é um espírito de manipulação e controle. É quando o marido não age, passividade, e a esposa então usurpa o poder que não é dela, usa aqui, sabe, a autoridade que era para ser do marido, pega o anel, pega a autoridade do marido e começa a agir como se fosse o marido, fazer o que era para o marido fazer e não fez, e o que era para o marido fazer ele não faz. Ele mata o que não é para matar e deixa viver o que não é para viver. Está me entendendo até aqui? E aqui o cenário é esse. Olha o que está dizendo aqui, versículo 9, e escreveu nas cartas, dizendo, olha que espiritual, irmão, fala para o irmão, olha que espiritual, apregoai um jejum, parece crente, só que a história anterior aqui diz que ele foi repreendido, porque aquilo que era para ele fazer, ele não fez, e agora ele vai fazer aquilo que não é para ele fazer. Apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. Versículo 10. E ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos, os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo, Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote,
e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Eu quero agora começar a pregar. Isso não é novo, irmão. Afinal de contas, diz o sábio rei Salomão que não existe nada novo debaixo do céu. Essas ações, essas manipulações, essas situações, elas ocorrem pelos séculos dos séculos. Então há uma usurpação de poder. É como se Deus estivesse desde o Éden dizendo assim: é assim. Como é que Deus falou que é mesmo? Não é bem assim. Isso está lá no Éden. E eu chego no Apocalipse, na igreja de Tiatira, Deus está falando: tenho porém contra ti que toleras Jezabel. Então diga comigo assim, começa no Gênesis, mas lá em Apocalipse, Deus está falando para uma das igrejas: tenho porém contra ti que você tolera, você deixa essas coisas acontecer no teu meio. E aqui acontece algo que eu quero colocar diante de vocês, para vocês entenderem o perigo que a vinha do Senhor, ela passa por ser vendida, por eu vender, por eu negociar valores. Porque aqui está falando, diga comigo, herança de pais. Diga comigo, é isso que nós vamos tratar aqui, herança de pais. E o Nabote falou: eu não vou negociar de forma nenhuma a herança dos meus pais, os valores que os meus pais deixaram, eu não negocio. Eu vivo à base de valores, eu fui criado com valores. Eu tenho na minha educação valores que veio de pais. Eu não estou disposto a negociar. Ainda a motivação do Acabe é: eu quero fazer uma horta. Então aquilo que talvez é muito valoroso para você, para esse espírito não considera nada. Uma horta, fazer uma horta perto do meu palácio. Deixa marcado com o seu dedinho aí, você que está na Bíblia, vamos voltar aí. Abre comigo aí, por favor. 2 Coríntios capítulo 12. Eu tenho uma certeza, irmãos. Nós vamos atingir um nível, subir de nível, subir de nível, subir de nível, até a volta de Jesus. Só que nós vamos continuar denunciando o espírito de Jezabel. Versículo 14. 2 Coríntios capítulo 12, 14 diz assim: eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Agora, se você puder me ajudar, eu sei que pode, diz assim: porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então diga assim, querido: o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. E Nabote tinha uma herança, irmão, que o pai dele deixou. E a herança que um pai deixa para o filho é muito importante. Conversei isso com a Sanderlene hoje. Porque muitas vezes você vê: nossa, é igualzinho o pai, é igualzinho a mãe, está agindo igual, age lá. Tem incredulidade lá, ela age da mesma forma. Por que a pessoa é desse jeito, incrédula, a pessoa é crítica, a pessoa, até porque você vai ver no cenário ali, tem um espírito de incredulidade agindo ali, é a herança. E assim vem a esterilidade, desde Gênesis capítulo 11, antes do chamado de Abrão. Você vai ver o contexto familiar da família de Abrão, de Ló, de Sara, que é Saraí. Havia um espírito de esterilidade que foi passando de geração em geração, até que o Jacó, que agora se torna Israel e luta com Deus, ele lutou com
um anjo no Val do Jaboque prevaleceu, aquele espírito de esterilidade foi rompido. Então muitas vezes acontece isso, existe uma ação, existe algo ali, mas quando a herança é boa, o legado que você recebe é um legado de Deus, você se posiciona como Nabote, ainda que me custe, eu não vou negociar a herança do meu pai, os valores do meu pai, o que meu pai passou para mim. Isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui não é uma simples horta, isso aqui faz parte do que eu recebi dos meus pais, eu sei como isso foi plantado, eu sei como isso foi cultivado, querido. A vinha do Senhor é a casa de Israel, e ela não deve ser negociada nos seus valores. Todo lugar certo. Mas alguém quer negociar. Já passei muitas vezes por isso, irmão. Coloca uma moto lá. Tinha um casal que trabalhava aqui, o Serginho está balançando a cabeça ali. Conhece até a pessoa que me fez a proposta. Querido, já recebi muitas propostas. Tem uma igreja lá, legal, eu passo lá, vejo os carros que o pessoal usa lá, é um pessoal de posse. Se você vender lá, tal, eu te dou uma moto. Eu falei, não, querido, lá a gente trabalha com dízimos e ofertas. A gente não negocia esse tipo de coisa. Se o teu motorista que vir trazer essas lavadoras para mim, ele passar no posto fiscal lá e não carimbar a nota, eu te compro uma carga de tanquinho, lavadora de roupa. Eu falei para ele, meu querido, eu negocio o preço, eu negocio o prazo, mas esse tipo de negócio eu não estou disposto a fazer, meus valores são outros. Não teve negócio. Meu vendedor ficou desgostoso e bicudo. E foi para casa chorando. Aí ligou para o outro que morava em outro lugar lá. Você viu agora, depois que ele foi para a igreja? Perdemos uma carreta de lavadora. Passou uns 15, 20 dias. Eu vou para a mesma região. O cara chega para mim, rapaz, você entendeu errado. Não é daquele jeito não. Faz o seguinte, manda uma carreta para mim para cá e uma carreta para lá. Aquilo que era uma errada se transformou em duas de forma correta. Fala para a pessoa que está do seu lado, não negocie valores. E Nabote não queria negócio, irmão. Ele sabia que aquilo ali era uma herança do pai. Deixa eu passar algo para você, que eu quero caminhar para uma direção de algo que o Espírito Santo colocou para a gente fazer aqui. Coloca para mim, por favor, aí o texto lá. Fiz questão de tomar esse texto para você entender um pouco. Diga assim, de normas, regras. Por que Nabote não vendeu? Talvez você fale, papai, eu no lugar dele eu vendia. Eu sou bobo. Oferta boa, o cara quer pagar, está ali com a grana, né? Vai me dar outra vinha, fala, eu peguei outra vinha aqui, melhor do que aquela, é aquilo. O Saul chegou lá para o profeta e falou, eu fiz melhor do que Deus mandou. Querido, você nunca vai fazer melhor do que Deus manda fazer. E o Saul caiu nessa, mas o Nabote não caiu. Os judeus, consegue ver mais ou menos aí? Os judeus tinham leis acerca da manutenção do patrimônio da família. Está registrado em Números que um homem deveria fazer todo o possível para que a herança de seu pai pudesse seguir na sua família. Aí o texto de Números 36, 8 e 9 vai dizer assim, você pode até acompanhar na tua tradução, e qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família, da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Fiz primeiro, hein? Aleluia. Só não tem a canetinha. Para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança
Números 36, 8 e 9. Nabote sabia disso. Eu não posso negociar essa vinha aqui. Essa vinha aqui tem que ficar para minha família. Eu vou fazer de todo o possível para manter a herança do meu pai. Isso de forma física. Agora eu vou transportar daqui a pouco para a parte espiritual para você entender. Mas aqui é físico, é terra mesmo, é posse de terra. Da mesma forma, em Levítico, onde estão as leis, temos uma advertência sobre a venda da terra. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgates à terra. Quando teu irmão empobrecer, guarda essa palavra, empobrecer. Guarda ela. Coloca aí no seu CPU aí. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Levítico 25, 23 a 25. Quando uma família era muito pobre, entenda isso como pobreza espiritual, por não conhecer preceitos e princípios, as pessoas negociam, porque Acabe era raso em Bíblia, casou errado, fez tudo errado, irmão. Por isso que foi considerado um dos piores reis. Quando uma família era muito pobre e tivesse que vender a sua propriedade, a sua herdade, havia uma garantia, que a cada 50 anos a terra voltaria a ser posse do vendedor, mesmo que esse não tivesse como comprar de volta a terra. No jubileu, no 50º ano, o comprador teria que devolver, pois a herança daquela família não devia ser desfeita. Então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem que a vendeu, a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para comprar de volta, se não conseguir o suficiente para restituí-la, então o que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Também está registrado em Levítico. Concluindo, diz assim: por estas razões, Nabote disse que se vendesse a sua vinha, estaria pecando contra o seu pai e contra uma ordenança de Deus. Além disso, as videiras tinham uma vida longa, e é possível que esta vide tenha sido cultivada pelo seu pai, tendo assim um valor sentimental incalculável. Era o legado da geração passada que Nabote tinha que deixar para a próxima geração. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Nabote está dizendo assim: eu recebi essa herança do meu pai e vou manter essa herança e vou passar essa herança para uma próxima geração, talvez até melhor do que eu peguei. Vou cultivar, vou tratar da melhor maneira possível. Diga assim: assim é a vinha do Senhor. Agora acontece aqui, irmão, vai comigo em Mateus capítulo 16. Você não vem na escola dominical, eu trago a escola dominical para você, aleluia. Brincadeira à parte, só para tirar um. Olha que tremendo, irmão. O perigo que nós temos que discernir aqui nessa noite. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Mateus 16, 13 diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha o perigo, irmão. Quando eu vou para Marcos 16:7, escuta isso que é importante. Jesus dá uma ordem, manda chamar os discípulos e a Pedro, para que eles me encontrem, porque aconteceu como eu disse que iria acontecer. Mas em dado momento da história aqui, Pedro está aqui na casa de Israel. Pedro é um dos integrantes, irmão, da vinha do Senhor. Ele foi plantado, ele foi chamado. Esse é o perigo que nós temos que ter. E ter o nosso entendimento que qualquer um de nós está sujeito a isso se nós empobrecermos. Porque quando se vende, quando se empobrece, se eu me empobrecer disso aqui, irmão, eu vou aceitar fazer negócio. Estamos juntos? Agora, se eu não me empobrecer aqui, entender o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite, você vai ver que não vamos entrar mais nisso. Olha o que acontece aqui, irmão. Olha o Jesus e olha o Pedro aqui. Quem é esse Pedro, pastor? O que teve uma revelação tremenda do Pai. Você. Eu vou confirmar quem você é, Pedro. Eu também te digo, você é. Tá, Sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa tremenda. Agora ele vai então colocar, então, já que você sabe quem eu sou, deixa eu te mostrar qual é o meu plano. Já que você agora teve a revelação de quem eu sou, eu vou mostrar para você e para os outros discípulos qual é o projeto, por que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, qual é o meu chamado. E começou a desenrolar o rolo. Eu vou ter que padecer muito nas mãos, eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia. É o que vem a seguir, e Pedro tomando a parte. Olha que coisa tremenda, faz favor aqui, pastor. Querido, isso é negociar valores, ou não negociar. Nós sabemos qual é a missão da igreja. Nós sabemos o que o Senhor requer e quer da sua vinha. Agora, a partir do momento que alguém se levanta e fala assim, rapaz, nada disso é necessário ser feito. Não precisa tudo isso. Para que isso? É exigência demais, é muita, sabe? Querido, é pessoa que quer o evangelho sem cruz. Sabe, aqui está abortando a cruz. Ó. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum, cara, você é meu amigo, você é nosso, você é dos nossos, você não precisa passar por isso não. Acho que eu preciso disso, rapaz? Tem compaixão de ti mesmo? De modo nenhum te acontecerá isso. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, cara, deixa eu te explicar esse negócio aqui, explicar melhor, talvez você não entendeu ainda, mas eu vou te explicar com carinho. Senta aqui, rapaz, você é o cara, moço, nós somos nós aí, estamos juntos. Foi assim que Jesus fez? Porque tudo que se levanta contra a igreja, irmão, não tem negócio. Fala para o teu irmão, tudo que negocia, quer negociar contra a igreja, não tem negócio. A pessoa está falando mal da igreja, não tem negócio, irmão. Não dá para negociar. Você estava com a cara mais alegre. Então o que está dizendo assim? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então as coisas dos homens, irmão,
não foi do meu jeitinho, eu faço o bico. Eu emburro, eu não como, eu me coloco como coitadinho. Mas não é do meu jeito e nem do teu jeito, é do jeito de Deus. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele não está negociando. Ele não negocia. Agora, ele não está aqui dizendo que Pedro não é importante. Tanto é que lá na frente ele manda chamar o Pedro. Então, o Pedro sempre vai ser bem-vindo. Mas a ação de Jezabel, a ação de Satanás, que aqui se coloca como inimigo, como adversário. Satanás é adversário. Tudo que é adversário do que Deus quer fazer, eu tenho que repreender. E aí não tem conversa, mano, não tem diálogo. Aí você tem que denunciar o espírito que está agindo. Nós já passamos por isso aqui algumas vezes. Na Rua Amazonas e outras coisas. Mas, querido, o que estava agindo era um espírito de Jezabel. E quando isso age? Quando você começa a mostrar as regras. Tem que ser assim, esse ministério é assim, isso funciona assim, isso é assim. Aí a pessoa tomou do lado e fala, rapaz, isso é coisa do pastor. Precisa de tudo isso. Você está comigo? Agora, queridos, Apocalipse capítulo 2. Eu não ia entrar nessa faceta. Aleluia. Aqui no versículo 18 a seguir, mas eu vou me abster de algumas coisas aqui, mas a quarta carta à igreja de Tiatira, põe no 19 para mim, por favor, 2,19. Eu conheço as tuas obras. Olha, querido, isso está falando da vinha do Senhor, está falando da igreja do Senhor, está falando o anjo da igreja falando, está falando ao anjo da igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé. Olha que coisa tremenda, nós já estudamos sobre essa igreja aqui, sobre essa carta. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as das primeiras. Querido, que bênção. Olha que igreja abençoada. Agora o que vem a seguir? Mas tenho contra ti o tolerares. Quando eu tolero uma manipulação e controle no meio da igreja, irmão, a gente vai permitindo, daqui a pouco o negócio. Agora deixa eu passar para você, coloca lá para mim, por favor. Quem estava no imersão? Várias pessoas. Eu caminho com o pessoal da Missão Evangélica Shekinah, da Rede Apostólica da Aliança, desde quando surgiu em 2004. Eu recebi um convite em cima do Monte Meguido, no Vale do Armagedon, estava em cima do monte. O apóstolo Géser me chamou para conversar. Eu não estava fazendo parte da rede, a rede estava se iniciando. Ele me fez um convite para ir em Sorocaba, num congresso da rede. Eu participo do congresso da Rede Apostólica desde quando surgiu. E a gente vem trilhando junto. Quem estava lá quando, em dado momento, ele falou: irmãos, todo esse evento aqui já foi coberto as despesas? Quem estava lá? Nós não precisamos mais recurso para pagar as despesas, já está tudo pago. E o que levantar de oferta agora vai sobejar para a gente investir na missão, para fazer uma obra missionária. Mas não deve nada. Querido, vários eventos desse aí, eu recebi o relatório das despesas. O que gastou com preletor, o que gastou com hotel, o que gastou com oferta, o que gastou... É tudo assim. Fala para o seu irmão, você sabe o que é isso? Herança dos meus pais. Você sabe o que acontece quando eles pegam uma aliança? Não foi o Géser que inventou isso. Eu caminho com esse povo há um tempo. Alguém vai lá e entende de dar uma oferta em dado momento lá, e chega lá e deposita a aliança como oferta. O Mazon foi comigo, participou de institutos lá.
várias vezes, até fora dessas programações, participamos lá com o apóstolo Eric, de uma ativação profética, enfim, a gente caminha há muito tempo com esse povo. Eles pegam o microfone, quem viu isso acontecer lá? Ó, tem um casal que depositou um par de aliança aqui, eu quero saber quem é. Ah, vem cá, ó, o Senhor recebeu a tua oferta, mas isso aqui a gente não recebe como oferta. Isso aí realmente é algo que diante de Deus simboliza a aliança que você tem entre vocês. Então, eu vou abençoar vocês como se nós tivéssemos recebido a tua oferta, mas vou te devolver as alianças. Isso são as heranças que os meus pais estão deixando para mim. E eu não negocio. Então, quando você abre o site da Missão Evangélica Shekinah, depois você vai ver que isso aí te linka com a rede apostólica da aliança, porque a missão começou antes da rede. A rede começou em 2004, agora a missão já tem 20 e tantos anos. Diga assim comigo, valores. É o que Nabote não negociou. É o que a igreja não deve negociar. Fala para o seu irmão, se você entender que você não deve negociar esses valores, você vai crescer em fé. Nós vamos ser uma igreja que vai fazer diferença na face da terra. Mas esses valores, irmão, não pode ser negociado. Aliança. Eu tenho aliança com o pastor Marcos, eu tenho aliança com o pastor Fernando, eu tenho aliança com todos vocês. E dentro de uma aliança, irmão, a gente pode, sabe, tem muitas vezes, eu não estou entendendo isso, eu não estou, pastor, vem cá, vamos conversar, vamos, irmão. Agora, quem fala pelas costas não tem aliança, irmão. Diga assim comigo, aliança. Bíblia Sagrada. Caráter. Dependência do Espírito Santo. Família. Santidade e unidade. Esses são alguns dos valores, querido, que a gente recebe como herança. E a gente luta para manter eles aqui. Vocês estão comigo? Eu quero falar algo para vocês. No Novo Testamento, João Batista, ele tem que bater de frente com Jezabel. Pastor, não tem Jezabel no Novo Testamento? Tem. Herodias. É o mesmo espírito. Assim como o que acontece com Elias no Velho Testamento, o espírito de Elias veio sobre João Batista. Não é, pelo amor de Deus, irmão, não é reencarnação. Mas o que operou, o ministério que operou em Elias, no Novo Testamento, operou na vida de João Batista. Me fiz entender? Não, o pastor falou que é o mesmo, não falei. Aqui é a mesma coisa. Então, na realidade, quando foi confrontado o que estava acontecendo ali, o que é que Herodias pediu? A cabeça do profeta. Jezabel não gosta de profeta, irmão. Mas uma ação profética vem, e quando Elias, escuta isso, da parte do Espírito, quando Elias tolerou Jezabel e não agiu, Deus levantou Jeú e teve que agir. E como foi o fim de Jezabel? Como foi o fim de Acabe? Ela fala para a pessoa que está do seu lado, Acabe com Acabe, e a Jezabel desaparece. Se na tua casa é a tua mulher que... Ixi. E fala para o teu irmão, Jezabel não é batom, irmão. Não é maquiagem. É manipulação e controle. Sabe, eu vou fazer de qualquer forma aqui, mas vai prevalecer o que eu quero. Por quê? Porque o cara faz um biquinho, ele se mostra como um menino chorão, e a mulher toma as... Ixi, está apontando o dedo ali, não vou nem olhar, vou para cá. Mas, querido, o reino de Deus funciona. Amém? Eu estou aqui nessa noite por um motivo. Eu só te coloquei dentro de um cenário, poderia colocar muitos tijolos aqui. Muitas atuações de Jezabel no Novo Testamento. Não é esse o cenário. Mas o cenário, irmão, que nós temos que ter discernimento. Vou contar isso aqui pela 38 vezes. Essa é a 39.
Eu preciso fazer algo rápido aqui. Sério, eu estou com pressa à toa também. Tem uma eternidade inteira pela frente. Mas discernimento de espírito, irmão, nós precisamos muito nesse tempo. Porque o Pedro vai ser uma bênção em determinado momento, mas o mesmo Pedro pode ser um instrumento do diabo. E não quer dizer que você tem que cortar o Pedro. Eu mandei ir lá para o Apocalipse 2 e acabei num... Porque lá, mas não precisa abrir lá não. Porque lá diz assim, dei um tempo para que se arrependesse. Pode ler depois na sua casa. Dei um tempo para que se arrependesse, mas não quis. Por isso que tem que ter uma ação. Mas eu estava em casa quietinho, tranquilo. Como a gente tem que ter discernimento espiritual? Eu preciso muito. Estou dizendo que eu tenho muito, não. Eu preciso muito mais. Mas eu estava em casa quietinho, no meu canto lá, saindo para ir atender uma empresa. Estava passando por umas lutas aí, financeiras. Família bem tradicional da cidade. Preparei o que eu ia pregar lá, tudo certinho. Estou saindo de casa. Minha cunhada estava conversando com uma amiga dela. Minha esposa estava lá no quarto, lá no fundo. Eu vou saindo, abro o portão, estou dando ré no carro. Aí uma andarilha estava descendo ali pela rua, um chuvisqueiro fino. Olha o cenário, chuvisqueirinho fino. Ela coloca a cabeça dentro do meu carro e fala, eu posso ficar por aqui? Chovendo, coitada da mulher. Rapaz, o cara não negociou a vinha, o cara pagava o preço. Parece coisa natural, irmão. Eu podia agir natural. Posso ficar por aqui? Fica aí até a chuva passar, depois você vai. Posso ficar por aqui? Eu não entendi o que você falou. Eu posso ficar por aqui? Desci do carro, pus a mão na cabeça dela, falei, sai dela agora, em nome de Jesus. Parece que foi assim, né? Deu uma chacoalha na cabeça ali. Tinha alguém que estava lá no quarto, lá levantou, lá, o que está acontecendo? Mas saiu. Quando saiu, a pessoa virou para mim e falou, e eu vou para onde agora? Porque ela estava sendo um cavalo, para que aquele espírito atuasse, ela foi enviada ali. Agora, se eu falo pode, sacerdote, aquele espírito ia ficar, e aquela andarilha ia embora. Agora, aquele espírito ia trazer enfermidade da minha casa, ia trazer confusão com a minha esposa, ia trazer uma série de situações. Então, dentro da igreja, irmão, você tem que entender as mesmas coisas, discernir o que está agindo. Agora, está batendo contra a igreja, é Satanás. Porque quem veio para edificar a igreja, não combate contra a própria igreja. Ele abençoa a igreja, ele resolve as suas diferenças. Estamos juntos? Mas o que eu preciso, Pedro? Nós precisamos ungir. Quem quiser, tá? Tem que ungir, tá? Não. Para quê? Para que o nosso discernimento se abra, irmão. Para que eu possa entender quais são os valores ministeriais. Eu estou dentro desses valores. Tem uma coisa aqui, a irmã Silvana está ali. Fica de pé, por favor, irmã. Se eu pudesse, eu não vou fazer isso, irmão. Mas está o Mazon, está lá, cadê? Está ali. Aqui pregando, é outra coisa. Mas domingo eu estava pregando e não tinha nada a ver alguns assuntos. Não tinha. Mas em dado momento eu falei, causas na justiça, lembra disso? Quanto tempo faz que está parado lá? 9 anos. Eu sabia de alguma coisa? 9 anos parado, irmão. Essa semana ligaram para ele, o cara quer fazer acordo. Mas uma palavra que saiu do altar, não foi, eu vou procurar para quem que é a palavra. Irmão, pelo amor de Deus. A irmã tinha orado na parte da tarde, sobre alguns assuntos. Ela me passou no zap. É isso? Ela assim, não pastor, o senhor estava inventando história aí. Aí ela veio aqui na frente. Deus respondeu. Querido, a vinha do Senhor tem revelação. Na vinha do Senhor tem poder de Deus. Mas na vinha do Senhor não pode ter atuação de Jezabel. Agora, o que eu chamei ela, pedi para ela levantar? Ela veio de um outro ministério, ela veio de um outro entendimento em algumas coisas. E certa feita, teve uns assuntos que surgiu aqui, e ela falou, pastor, eu aprendi assim, 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 mas eu percebo que vocês, como que é que funciona aqui? Me mostra. Querido, não tem nada errado nisso, é para isso que nós estamos aqui. O nosso entendimento veio assim, 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 devido a isso, isso, isso. Tá? Ficou bom para você? Esclareceu?
Então, querido, nós estamos abertos aqui. Essa vinha, ela tem que ser podada, essa vinha tem que ser trabalhada, essa vinha tem que ser cultivada. Agora, essa vinha não está para negócio. Fala para o teu irmão, aqui não tem negócio. Amém? Então, o que nós queremos fazer aqui nessa noite? Por uma direção que eu recebi, inclusive do meu pai. Ungir, irmão, para que você tenha essa sensibilidade, sabe? Amados, o Pedro pode voltar. Querido, a igreja é do Senhor Jesus. Se o dia de amanhã Deus tratar com a pessoa e a pessoa entender que o lugar dela é aqui, é o tempo do jubileu, volta para sua posse. Por isso que a igreja de Jesus está bagunçada na face da terra, irmão. Tem pessoas que estão numa tribo que não é a dela, e vai pagar preço. Por que não ficou na tribo? Porque negociou o valor, empobreceu. E quando empobrece, negocia. Eu orei e Deus falou para sair. Mentira. É igual Jezabel mentiu, que o Nabote tinha blasfemado contra Deus, o Nabote tinha falado mal do rei, e não aconteceu nada daquilo, mas foi uma manipulação, porque não fez do jeito que eles queriam. Mas aí não é pessoas, aí é o Espírito que está agindo. Quem está me entendendo? Então a repreensão de Pedro, porque Pedro se tornou como que se um adversário. Porque se Jesus fala, é assim o meu projeto, ele fala, não vai ser assim, e começa a repreender Jesus, o próprio Jesus foi confrontado ali, repreendido. E na hora Jesus, para trás de mim, Satanás. Nossa, foi duro, pastor. Eu só estou imitando Jesus. Mas eu queria chamar o pastor Fernando aqui, o pastor Marcos, por gentileza. Eu queria, irmãos, que você ficasse de pé um minutinho, se você puder. E a gente consegue fazer isso rápido. Por uma direção, eu estive ungindo alguns departamentos. Irmãos, nunca entenda diferente. A nossa luta não é contra carne e sangue. Diga comigo, a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas tem determinados momentos que Deus manda fazer. Aí não tem o que. Então, se você entende que você precisa dessa unção para discernir, irmão, que mesa que você pode sentar, que mesa que você não deve sentar. Não senta na mesa de escarnecedor, irmão. É bíblico. Eu só falo o que está escrito. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem comunhão. Mas Deus é bom. Então eu quero estar primeiro ungindo os amados aqui, depois, se você quiser receber essa unção, vamos fazer o seguinte, esse lado aqui passa por aqui, volta por aqui, aquele lado lá por aqui, volta por aqui, rapidinho nós vamos fazer isso, para que Deus te dê discernimento, sabe, para que se no momento até eu estiver falando que não, você pode me repreender, só me mostra na Bíblia, de por que motivo. Amém, queridos? Pai, no nome de Jesus, eu creio que toda a herança que nós temos recebido, de legado de paz aqui, de honestidade, de caráter, de seriedade, de aliança, de dependência do Espírito Santo, nós queremos depender mais do Espírito Santo, nós queremos que Ele se mova aqui de uma forma sem igual, e que nós apenas, como instrumento que somos, meros instrumentos, possamos cuidar da Tua vinha, cultivar a Tua vinha, lavrar a Tua vinha, guardar a Tua vinha também, pois o que faltou para Adão talvez não foi lavrar a terra, mas foi guardar a terra. Nós queremos guardar esta igreja, Pai, contra toda maledicência, contra toda palavra contrária, contra todos os que se levantam para falar mal, para criticar, para contar mentiras, para, Pai, colocar uns contra os outros, que esse espírito seja denunciado mais uma vez, e saia desse lugar em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para discernirmos o que é verdadeiro, o que é falso, o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Eu quero te pedir, Pai, faz o teu querer nessa casa. A igreja é do Senhor, a vinha é do Senhor. O Senhor, ó Pai querido, diz na sua palavra, o Senhor da vinha está nos chamando. É o Senhor que é o dono da vinha. Então, Pai, permita, Pai, que nós venhamos ser cultivados pelo dono da vinha nesse lugar, e venhamos crescer e valorizar o que os nossos pais estão fazendo. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém
e amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, deixa eu subir em cima lá. Aleluia. Queridos, vamos entender. Diga assim: essa é a vinha que pertence à minha herdade. Deus me plantou nessa vinha, irmão. Deus te plantou nessa vinha. Se você tem dúvida de você estar plantado nessa vinha, nos procure, vamos te ajudar a criar raízes. Mas uma vez você entendendo que a sua vinha é aqui, nos ajude a cultivar. Porque eu quero, querido, que o fruto aqui alcance a sua 10ª geração, até Jesus voltar. Mas que você, sabe, o fruto que vai produzir essa vinha, você ajudando a cultivar, você vai ser beneficiário. As pessoas que ajudaram a construir a arca foram os que foram salvos pela arca. Essa é a nossa vinha que nós temos que cultivar, cuidar e não deixar que nada entre, que atrapalhe o que Deus está fazendo e quer fazer nesse lugar. Mas o Pedro é sempre bem-vindo de volta. Manda chamar o Pedro. O Pedro entendeu. Pedro, você me ama? Você entendeu que você fez o que não era para fazer, Pedro? Mas agora você está disposto a fazer o certo? Então vai cuidar das minhas ovelhas. Jesus não falou: Pedro, não tem mais chance para você. Manda o Pedro de volta. Vem cá, Pedro. Tem lugar para você aqui, Pedro. A tua terra é aqui. Deus sempre tem, querido, para mim e para você uma segunda oportunidade. Mas eu tenho que cuidar daquilo que o Senhor deu na minha, e você tem que cuidar daquilo que o Senhor deu na sua mão. Se coloque de pé aí, por gentileza. Quero profetizar na tua vida. Você vai se beneficiar por estar ajudando a cuidar dessa vinha, por estar aqui junto conosco, sabe, pagando um preço, querido. Não existe evangelho sem cruz. Nabote teve que pagar um preço, inclusive pela própria vida, mas ele não negociou valores. Dá um toque aí, abençoado, dá um toque santo no seu irmão, fala: não negocie valores. A pessoa vem com qualquer tipo de situação que não é a verdade, não é a palavra, irmão, para trás de mim, Satanás. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja, a tua vinha, o teu povo. Aquilo que custou, Pai, preço de sangue para o Senhor resgatar, nos transportar de uma vida de Jacó para uma vida de Israel. E a tua vinha é uma tipologia da casa de Israel. Nós somos a casa de Israel, a tua propriedade peculiar, onde o Senhor, ó Pai querido, tomou como propriedade sua, Senhor, cada uma das nossas vidas. Então, Senhor, abra o nosso entendimento, ministre os nossos corações e nos faça, papai querido, criar raízes nesse lugar. Nos faça, papai querido, valorizar esse lugar, não vender, Senhor, ó Pai, de forma nenhuma os valores que são, ó Pai querido, aqui anunciados, mas estarmos, ó Deus, por outros, lutando para manter esse lugar em um cenário, em uma, ó Pai, uma atmosfera espiritual, onde o Senhor e tão somente o Senhor é glorificado. Abençoe, Pai, a tua igreja, Senhor. Se existem algumas situações que precisam ser resolvidas amanhã, vá com esse teu filho, com essa tua filha, Pai, vá à frente e dá estratégia, dá sabedoria, Pai, abre essa porta de emprego, Senhor, reverte esse cenário, Pai, entra nessa casa, Pai, de uma forma toda especial e faz uma grande obra, Pai. Abençoe a tua igreja com todas as sortes de bênçãos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Queridos, se você puder aí, tem aí pelo menos aí umas 10 pessoas do seu lado, libera aí uma palavra de vitória aí, abençoe o seu irmão aí e vá em paz no nome de Jesus.